E agora eu vou mostrar para vocês aqui um conteúdo exclusivo, que é o kit do aluno do 3º ano, o kit personalizado. Vamos lá ver? E hoje eu vou mostrar esse kit aqui personalizado que vem nessa maletinha, tá? Kit do aluno. Ele acompanha no 3º ano o ábaco, o tangram, que a gente já vai falar sobre cada um deles, e o painel das quantidades, tá? Esse aqui é a alça da maleta, eu já expliquei uma vez, então a gente não vai tomar tempo falando sobre ele de novo. Vamos conhecer cada um deles? É o seguinte, então, vamos lá. Primeiro, eu vou começar, eu acho que com o mais simples aqui, que é o tangram, tá? O tangram, ele é um material bem interessante. Ele é um material voltado para essa área de geometria, para eu poder ensinar para o meu aluno alguns aspectos básicos para ele poder entender. Vamos lá, tão gostoso pegar um material novo e destacar aqui, né? Vamos conhecer o tangram. Então ele é formado por essas 7 figuras aqui, ó, que são as figuras típicas do tangram. Vou até separar um pouquinho. Então, de modo geral, o tangram ele foi feito para formar figuras, né, a partir dessas 7 figuras que eu tenho aqui. Que figuras são essas? Eu vou formar uma árvore, vou formar uma pessoa, uma vela, né, vou colocar alguns exercícios que nós vamos fazer daqui a pouco, tá? Mas é bem interessante a gente olhar para essas figuras geométricas que formam o tangram, porque elas são proporcionais entre si, tá? Então, por exemplo, a menor área é esse triângulo pequeno aqui, tá? Esse aqui ele tem uma área, sei lá, se a gente vai falar de unidade de área, porque já está no 3º ano, já pode falar sobre isso. Se isso aqui vale 1, né? Então eu tenho que o meu quadrado aqui, ó, ele já vale 2, que é a mesma área dessa figura aqui, que por sua vez é a mesma área desse triângulo aqui, tá? A questão da sobreposição, você consegue verificar que eles são 3 iguais. Então, a primeira pergunta, e é bem interessante para o aluno, é qual dessas 3 figuras aqui, qual delas tem área maior. E isso vai gerar uma certa confusão nesse primeiro momento, porque essas 3 figuras são muito diferentes, mas é claro que a gente já viu agora há pouco no vídeo, se você não responde errado, por favor, né? Essas 3 figuras aqui, elas têm a mesma área, tudo bem? Então, essa é a questão aqui. Eu tenho esse triângulo grande, que esses dois aqui são iguais, tá? Esses triângulos grandes, eles valem exatamente 4 vezes o triângulo pequeno. Olha só, né? Aqui a gente viu que era 2 vezes, aqui mais 2, ele vale 4 vezes o triângulo pequeno. E a gente consegue então ver alguma relação entre elas. Inclusive, é legal ver que esse aqui vale 1, esse aqui vale 1, e aqui, ó, não vale um valor inteiro, ele vale um valor meio quebrado aqui, né? Quando o aluno for aprender sobre a relação de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras, ele vai ver aqui que esse é o quadrado, mais é o quadrado, igual a esse é o quadrado. Então aqui vale raiz de 2, mas não é o momento de falar para ele sobre isso agora. E o tamanho aqui é bem diferente, ele vai perceber isso nas primeiras tentativas de usar essas peças. Ok? Eu vou colocar para vocês aqui algumas atividades, porque na geometria, esse tangram eu vou aproveitar bem para ver qual que é a peça maior, onde que encaixa, onde que não encaixa. E eu vou trabalhar essa questão de proporção entre as peças, tá? Eu vou colocar um exercício agora. Por favor, tentem fazer esse exercício, tá? E aí você vai ter uns 5 minutos mais ou menos, manipulem esse material para que você possa treinar também, tá bom? Vamos lá ver 5 minutinhos para fazer o exercício? Ok? Se você terminou esse exercício, eu vou pedir agora para você formar e guardar o tangram, tá? Eu acho que a gente não precisa estender muito, as possibilidades são grandes mesmo, todas elas voltando então para as atividades de equivalência, de soma e até de perímetro, se vocês quiserem explorar isso também dá para trabalhar bastante, tá? Bom, eu vou pedir agora para vocês então guardarem o tangram, vai aparecer aqui o formato do tangram quadrado, também você vai guardar na moldura, isso que certamente você faz em 5 minutos. Vamos lá ver?
ok? Então agora nós terminamos de fazer o nosso Tangram, tá? Eu não vou mais falar sobre ele, vou guardar aqui de canto e vamos falar sobre o próximo material. O próximo material que eu vou usar aqui o painel das quantidades, tá? O painel das quantidades, eu particularmente gosto muito dele, porque você faz muitas atividades. Você tem a opção de trabalhar com ele desde lá da educação infantil, né? Com coisas como sequências e números e tudo mais, tá? O que eu gosto muito de trabalhar com ele no terceiro ano, tá? Eu vou primeiro falar do terceiro ano e depois eu falo um pouquinho mais sobre o painel das quantidades. O que eu gosto muito de trabalhar no terceiro ano é a questão da multiplicação, tá? Eu vou esvaziar aqui um pouquinho ele, vamos acelerar ele um pouquinho no vídeo. Eu vou acelerar aqui um pouquinho o vídeo, vou tirar todas as minhas peças, mas vocês não precisam tirar todas as peças para não ocupar todo o tempo de vocês. Olha só, eu tenho esse painel das quantidades, você percebe que ele vai até 12 aqui, certo? Então eles são 12 colunas aqui por 8 linhas, tá? Uma coisa que eu gosto muito de falar sobre ele é a questão de multiplicação. Então como é que eu vou fazer a multiplicação? Eu vou fazer, imagina que eu tirei todo o resto, tá bom? Não quero nem ocupar o tempo de vocês, eu tirei só metade. Eu quero fazer uma multiplicação que é 3 vezes 2. Bem na hora, hein? Olha só, o que é, 2 vezes 3? A multiplicação, eu vou reforçar para o meu aluno que é a soma de parcelas iguais. Então, 2 vezes 3, é 3 mais 3, 2 vezes o número 3. Então, 2 vezes 3, ele vai contar aqui. Se no primeiro momento, eu quero que ele tenha uma facilidade de contar as peças, tá? Deixa ele sentir o material, ele vai ver aqui que é 6. Pode até 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a ideia é que com o tempo ele vai se amadurecendo um pouco mais e ele vai tendo essa relação mais natural. Lembrando uma coisa muito, muito importante, que o professor use esse material logo nas primeiras aulas, logo quando está começando a abordar cada novo assunto. Por quê? O aluno ele vai se familiarizar com o conceito abordado e vai fazer com que aquilo, a abstração da matemática, seja uma coisa mais natural. Ele vai ver esse material aqui e ele vai entender os conceitos que estão sendo aplicados com ele. Os conceitos que o professor está querendo passar para o aluno. E aí, quando ele tiver essa familiarização, as perguntas que ele vai ter quando o professor realmente for para a lousa e trabalhar de uma forma mais concreta, com a apostila e tudo mais, ele já vai ter uma facilidade, ele já vai ter um entendimento muito maior, ele vai conseguir desenvolver muito mais a aula dele, ok? Então, lembre-se, coloque esse material logo nas primeiras aulas. Uma coisa que eu falo também muitas e muitas vezes é o seguinte, ele vai formar uma multiplicação. Eu peguei um número baixo aqui, para a gente poder ter um número pequeno de peças, tá? Mas eu poderia ter usado, por exemplo, aqui, esses amarelos, imagina que eu tirei todo o resto, né? Estamos aqui entre nós professores. Eu estou vendo aqui 4 vezes 4, certo? Na hora que eu estou formando essa peça aqui, 4 vezes 4, eu formei esse retângulo. No caso aqui é um quadrado, né? O caso particular do retângulo é um quadrado. Então eu tenho 4 por 4, eu posso aqui contar o quanto que vai dar 16 pecinhas. Para o aluno poder entender a multiplicação, que é a soma de parcelas iguais, ele vai ter que ter um bom entendimento sobre soma. Para entender sobre soma, às vezes a maior dificuldade que o aluno tem é saber o que é uma quantidade. Ele não sabe o que significa o número 4, ele não sabe o que significa o número 5, ele não sabe o que significa uma multiplicação com a outra. Às vezes ele tem uma dificuldade tão grande em questões iniciais que vêm lá de trás. Então quando ele trabalha com material manipulativo, ele já vai ter uma familiaridade, ele vai poder naturalmente retomar esses conceitos. Às vezes ele entendeu parcialmente, às vezes tem uma parte um pouco mais fraca sobre o aprendizado, que nem é culpa do professor, né? Em algumas capacitações, eu vi um professor então bravo com o aluno que não conhecia um conceito, não tinha entendido alguma coisa, e quando ele foi ver, ele mesmo tinha dado aula para o aluno nos anos anteriores, ele tinha ensinado aquilo, né? E o aluno, por acaso, teve uma dificuldade lá na frente. Então, é fundamental que o aluno retome esses conceitos. Às vezes ele teve uma dificuldade e esse material ele vai fazer esse trabalho. Então, se ele ficou alguma lacuna dos anos anteriores, ele vai ser retomado com o uso do material. Tá? Uma coisa que eu acho muito interessante também, falando sobre multiplicação com esse material,
né? Eu já falei, tem um vídeo só explicando que 2 vezes 3 não é 3 vezes 2. Então, se eu falo que a multiplicação é soma de parcelas iguais, se eu estou falando 2 vezes 3, é 3 mais 3. Se eu falo 3 vezes 2, é 2 mais 2 mais 2. Né? É 2 somado 3 vezes. É claro que o resultado vai ser o mesmo, porque na propriedade comutativa, eu tenho que 2 vezes 3, a resposta é 6, o resultado é o mesmo que 3 vezes 2. Mas, conceitualmente, a conta que eu estou falando é um pouco diferente. É muito interessante quando você vê como que se ensina muitas vezes tabuada. Se você fizer uma pausa agora no vídeo, procura no Google tabuada do 3. Como que você vai encontrar? Você vai encontrar assim, ó. Três vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4. Tá? Isso aqui está conceitualmente falando errado. Por que, César? Como é que é o certo então? Vamos lá. Como é que é o certo? Vou colocar aqui verdinho, né, como se fosse o sinal verde. Seria assim, ó. 1 vezes 3. Ih, meu verde está fraco. Deixa eu pegar outra cor. Deixa eu apagar aqui, ó. O certo seria assim, ó. 1 vezes 3. 2 vezes 3. 3 vezes 3. Ué, mas qual que é a diferença? Bom, se eu estou falando da tabuada do 3, o que é isso aqui? É 1 vezes o 3. Isso aqui é 3, certo? O que é isso aqui? É 2 vezes 3. Então, eu estou falando isso aqui, ó. Parcelas iguais. 3 mais 3. O que é isso aqui? 3 vezes o 3. 3 mais 3 mais 3. 4 vezes o 3. O que é isso? 1, 2, 3, 4 parcelas de 3. Então, aqui eu estou somando parcelas de 3. E aqui no errado? Ora, aqui no errado, eu estou somando parcelas de 1. Aqui eu estou somando parcelas de 2. Aqui eu estou somando parcelas de 3, né, que é a mesma coisa. Aqui eu estou somando parcelas de 4. Ora, se a tabuada do 3, eu tenho que somar parcelas de 3, porque eu posso usar ela até para poder calcular o próximo número. Então, a forma certa de explicar sobre tabuada é essa daqui, né? Com o 3, aqui a tabuada do número que você está falando, fica do lado direito e não do lado esquerdo, como normalmente se ensina. Se você procurar no Google, você vai ver que a maioria das pessoas que querem trazer isso para a gente traz da forma conceitualmente errada, ok? Como eu falei para vocês, não se preocupem. Eu quero ajudar o aluno, eu quero fazer com que ele entenda mais, não que ele fique desesperado e neurótico, agora tudo que eu aprendi está errado. Não se preocupem com isso, tá bom? Vamos fazer isso. Eu vou pedir para vocês então fazerem uma pausa no vídeo, usem o material aqui para colocar algumas tabuadas, algumas multiplicações, tá bom? Eu vou pedir para vocês se familiarizarem com o material e colocar lá algumas multiplicações que eu vou mostrar na tela, tudo bem? Vamos lá? Bom, muito bem. Por que eu pedi o 5 vezes 5? O 5 vezes 5 eu vou começar a explorar a questão de um número ao quadrado, tá? E eu coloquei aqui, ó, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3. Então, ó, pensando aqui, ó, é o que dá do vermelho para dentro. Eu coloquei em cores diferentes, tá? Para que a gente possa visualizar os números diferentes. 4 vezes 4 e 5 vezes 5. Então, são essas aqui, 25 bolinhas, que eu representei aqui em cores diferentes para falar da questão do quadrado, que a cada número diferente vai ser um número ímpar entre o número e o número anterior, ok? Bacana, eu falei sobre isso. O 4 vezes 6, né, eu quero interpretar isso aqui, na verdade 6 vezes 4, eu posso interpretar como se fossem 6 carros, cada carro tem 4 rodas, então são 6 vezes 4. O resultado é o mesmo que 4 vezes 6, mas o 4 vezes 6 seriam, na verdade, 4 caminhão ou talvez 4 tanque. Cada um desses caminhões tem 6 rodas, tá certo? Então tem mais eixos do que um carro normal. Ao invés de ser 4 rodas, são 6. Então eu posso falar que são desse jeito aqui, ó. Se eu colocar nessa posição aqui, então ele tem 4 caminhões com 6 rodas cada. Se eu colocar nessa posição aqui, eu tenho 6 carros, cada carro com 4 rodas. Eu acho isso aqui bem interessante.
O interessante de eu colocar até 12 é que eu posso trabalhar até com a tabuada da dúzia, né? A dúzia é interessante porque a gente normalmente compra uma dúzia de ovos e aí consegue fazer as equações aqui, as relações, na verdade, usando aqui até a multiplicação da dúzia. Até a tabuada do 12, ela é bem interessante por causa disso. Bom, eu foquei aqui agora na multiplicação, tá? Eu quero falar para vocês que eu não trabalho só com multiplicação nesse material. Eu trabalho também com a questão de uma sequência lógica, tá? Vou colocar aqui, ó, imagine que eu tinha tirado todas as figuras, tá? Eu coloquei aqui dois exemplos simples de sequência, tá? Uma vermelha, uma amarela, uma vermelha, uma amarela, uma vermelha, uma amarela, uma vermelha, qual que deve ser a próxima cor aqui? E o aluno vai ter que descobrir qual que é. Duas amarelas, uma vermelha, duas amarelas, uma vermelha, uma amarela, qual que deve ser a próxima cor aqui? Então o aluno vai ter que perceber que para seguir na sequência, aqui tem que ter mais uma igual para ele poder seguir. Então, legal que eu faço sequência, comparação entre números, qual número é maior, eu coloco aqui em uma linha, cinco, eu coloco aqui em uma linha 5, na outra linha 3 e eu vejo qual que é o número maior e qual maior que 5 é que 3. Então eu coloco aqui as peças e complemento e eu vejo que a diferença entre eles é 2. Eu vou retomar a subtração, vou retomar a soma, né? Soma de número com 3 parcelas, o que seria 3 mais 2 mais 1, então é 3 mais 2 mais 1, ele vai fazer 2 mais 1 mais 3, ele faz aqui a soma completa, ele vai ter todas essas relações de equivalência. Tem um pouco de toque aqui, coloquei mais uma pecinha, né? E eu vou falar que 3 mais 2 mais 1 equivale a 6, que eu vou fazer a conta e posso contar os números caso o aluno tenha dificuldade no começo. Depois que ele já conseguiu entender, a ideia é que ele possa abstrair e seguir a vida feliz da vida, ok? Muito bem, então já falei também sobre meu painel de quantidades. Vou pedir para vocês guardarem ele então. Desse material aqui eu não vou fazer tantos exercícios para vocês, mas eu acho que esse é o conceito do painel de quantidades, então vamos guardar ele aqui de lado. E agora eu vou mostrar para vocês o ábaco, que é este material aqui, tá? Ele vem nesse estojinho, essa versão nova, ficou bem bacana, em especial eu gostei muito, porque ele ficou muito prático. Todas as peças estão aqui dentro, tá? E você vê que de um lado eu vou trabalhar com o meu ábaco, então unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Até dezena de milhar eu vou trabalhar com ele. Não preciso de colocar todos os pinos. Então, nas primeiras aulas que eu vou trabalhar com o meu ábaco, eu vou trabalhar só com o que me interessa, só com os 2 ou 3 pinos que me interessam. Depois eu vou colocar mais pinos e assim por diante. Eu vou fazer uma retomada de conceito com ele. É muito, muito, muito importante que o aluno não se desfaça do material dele, que ele guarde. Conscientize no final do ano aos pais que eles guardem o material. Por quê? Eu vou fazer uma retomada de conceito. Aqui, ó, eu tenho uma vírgula aqui, certo? Então eu tenho uma unidade e dezena nesses pinos e depois eu vou trabalhar com décimos, centésimos e milésimos lá na frente com retomada de conceito, usando o próprio material, usando o próprio ábaco que eles já têm, tá? Uma coisa que é bem interessante falar sobre o ábaco é sobre o nosso sistema de numeração. A gente sempre ressalta que o nosso sistema de numeração ele é posicional, aditivo e decimal, tá? A questão do posicional nós já vimos com ele com as fichas sobrepostas. O decimal nós já vimos com o material dourado, então do segundo ano eles já trabalharam muito bem a questão do decimal e agora a gente vai falar posicional. O posicional, por quê? Se eu tenho a mesma argola representando nessa posição, ele vale uma unidade. Se eu coloco ela aqui, ela vale uma dezena e se eu coloco ela aqui, ela vale uma centena. Por isso que eu falo que o sistema é posicional. Então, uma coisa que eu acho bem bacana para fazer com o ábaco, primeiras atividades, é eu representar um número. Vou fazer um comentário com vocês, que assim, ó, eu tenho 10 argolas de cada cor. Aí você fala 10 argolas, né, em 5 cores, são 5 pinos, então isso aqui é unidade, esse é dezena, esse é centena, unidade de milhar, dezena de milhar, correto? Pode ser, pode não ser. Se você achar que o seu aluno vai entender de uma forma mais clara desse jeito, ótimo, use desse jeito. Se você achar que o seu aluno vai entender melhor se você usar as parcelas diferentes para fazer soma, então use de outra forma que você se sente mais confortável, não tem problema nenhum.
eu vou fazer uma conta agora, eu vou fazer uma soma, tá? Eu vou fazer uma soma porque é exatamente aquela questão de retomada de conceito, tá? Eu vou primeiro fazer a representação do número e depois, então, eu vou fazer essa soma de parcelas, ok? Vamos lá? Então, a minha soma vai ser o número 1, 2, 3, 123, que multiplica, que soma, deixa eu colocar um mais aqui, porque eu vou parar de falar multiplica, que senão me dá um nó na cabeça. 234, tá? Então, o que eu vou fazer isso aqui? Eu vou mostrar para o meu aluno que aqui é a minha unidade, a minha dezena e a minha centena, ok? Então, em azul eu vou colocar o primeiro número, 1, 2, 3, correto? Vamos lá, se você quase teve um infarto, não foi de propósito, está totalmente errado, porque eu quero que vocês façam comigo a atividade. Por favor, peguem o ábaco também e vamos trabalhar em cima dele, vamos movimentar esse material aqui. Eu quero que vocês representem o número 123 no ábaco de vocês, tá bom? Vamos lá, eu volto em 2 minutos, só dá uma pausa no vídeo para que a gente possa fazer atividade e a gente continue falando, tudo bem? 2 minutinhos, estamos de volta. Ok? Estamos de volta. 2 minutos depois, você percebeu que se eu tenho uma centena, então aqui tenho que ter um pininho só. 2 dezenas está certo e 3 unidades, pronto. Agora ninguém mais me mata, não é verdade? Muito bem. Eu já sobrevivi a muitos treinamentos, né? Eu sempre faço alguma provocação e de vez em quando tem um professor querendo me matar, mas eu tenho sobrevivido, graças a Deus, até hoje. Vamos lá, representar agora uma soma. Eu vou colocar em parcelas diferentes porque eu quero mostrar exatamente, provocar, na verdade, o professor que eu tenho aqui um número que eu vou representar em parcelas azuis e o outro eu vou representar em parcelas vermelhas, tá? Então, o número 2 centenas, 3 dezenas e 4 unidades, ok? Então, é essa soma aqui que deu esses números aqui. Eu acho bacana dessa forma de representação, porque eu consigo ver qual que é a parcela de um número e qual que é a parcela de outro número. E aí eu vou fazer a soma e a resposta foi simples. Dessa vez foi fácil, né? Aqui é o 7, posso contar, o aluno teve dúvida, ele conta, aqui 5 e aqui 3. Muito bem. E se eu fizesse uma soma agora diferente? Que eu tenho aqui o mesmo número, né? 123. Opa, deixa eu fazer aqui uma diferença aqui para eu saber que outra soma que eu estou fazendo. Deixa eu pegar aqui como é que eu vou fazer um número mais baixinho, né? 0 centenas, 2 dezenas e 8 unidades. Eu escolhi esse número aqui, para ser bem sincero, porque vou usar aqui 10 argolas aqui da mesma cor, tá bom? Para ser bem sincero, foi isso. Então, 0 centenas, 2 dezenas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Perfeito? Então, deu certinho. Como é que deu isso aqui? A gente vai contar aqui o número de pinos, né? Vou falar aqui que é uma soma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então aqui é 11, né? E aqui 4. Resposta 411, né? É isso aqui que o seu aluno vai falar logo de cara, logo de primeira tentativa. E aí você vai explicar para ele que não pode, né? Como a gente já viu no material dourado, que o nosso sistema é decimal, nosso sistema de numeração é decimal, a gente tem que fazer uma substituição. A cada 10 argolas, eu tenho que trocar essas 10 argolas aqui, que estavam aqui, que é esse 1 aqui, ó, e ele vai para uma dezena, né? Antigamente os professores falavam que era o vai 1, e aí eles começaram a matar os professores que falavam assim, e eu não falo mais desse jeito, tá? Agora geralmente se usa
que é uma soma com reserva. Então esse 1 aqui no cantinho é porque fez uma troca, né? Ele fez uma reserva, ele fez 10 unidades que estavam aqui, passou um para a próxima casa. E aqui eu usei uma cor diferente ainda para representar que esse amarelo é esse número que está aqui em cima, tá vendo? Então eu tenho 2 que já veio da primeira parcela, 2 que veio da segunda parcela e mais esse 1 aqui. Então a resposta, né? Agora a resposta certa, 51. E a centena, que não somou nada do outro, que já tinha desse, resposta 151 é a soma com reserva. Eu acho bem interessante, façam uma soma com vocês, reproduzam essa 123 mais 28, né? Pausem o vídeo, é importante que façam isso, por mais que pareça simples demais, a não ser que você ache que é muito simples, que já entendeu tudo, não precisa. Mas é interessante você ver a sensação e a experiência que seu aluno vai ter quando fizer esse exercício, tá bom? Então vamos lá, acho que 3 minutos é o suficiente, já está com todo o material na mão, para a gente poder voltar. 3 minutos depois eu espero vocês. Ok, após essa pausa, então eu acredito que vocês já conseguiram posicionar o pino de vocês, já viram como é que funciona. Daqui a pouco eu apago a minha lousa mágica. E então, ok, nós já entendemos então a questão de soma e a questão subtração é o efeito contrário da soma, tá bom? Ele vai tirar as parcelas, nós já fizemos isso com o material dourado no vídeo anterior. Então fazer o pegar emprestado, né, que também, se o professor é mais conceitual, às vezes dá morte com isso, né, quando fala que vai pegar emprestado, o professor vai pegar emprestado de quem? Não, vai devolver quando? Né, então não é assim, a gente fala que vai ter uma reserva também, que vai fazer mais uma troca, de uma dezena vai virar 9 unidades, né, ou uma centena vai virar, perdão, 9 unidades, vai virar 10 unidades, né, uma dezena é 10, ou uma centena vai virar 10 dezenas e faz substituição para que possa fazer a conta, ok? Então, soma e subtração, ficou bem claro? Querem que eu faça o exercício? Vamos lá, então eu vou fazer o exercício, vou fazer uma subtração, pegar só 2 pinos, porque também não precisa de muita coisa, e eu vou subtrair o número 43, eu vou tirar 15, pode ser? Então, vamos lá. Enquanto eu preparo aqui os meus números, já faço uma conta com vocês. 43, de 43 eu vou tirar 15, ok? Soma e subtração no ábaco, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, vamos lá. 4 dezenas, 3 unidades, e aqui eu vou tirar 15. Tá? Eu vou representar aqui do lado de fora do meu ábaco para eu saber o quanto que eu tenho que tirar. Então são 5 unidades e uma dezena, ok? Vamos lá. Aqui eu consigo tirar 5 unidades? Não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma das minhas dezenas e fazer uma substituição por 10 unidades. Eu vou pegar aqui, eu acho que o amarelo vai dar para ver melhor, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ótimo, então aqui eu tenho 10 unidades. Nem coube direito aqui. Dessas 10 unidades, eu vou somar com as que eu já tinha, né? Então é por isso que, quando se falava tomar emprestado, né? Aqui virou 3, porque é o que sobrou, e uma eu fiz uma substituição. Ele virou 10. As 10 unidades que eu troquei se encontraram com as 3 vermelhas que já estavam aqui, ok? Então, agora sim eu posso tirar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser que alguma conta que você faça, as peças fiquem muito moles, muito bambas, mas aqui já é o suficiente. 2, 3, 4, 5. Voltou onde estava e o toque não voltou, o toque não passou, eu quero tudo arrumadinho aqui, bonitinho, tá? Beleza, ok. Então, resposta aqui, eu vou contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar em preto para dar a resposta. 8. E aqui a mesma coisa, eu vou tirar uma unidade daqui, que é essa unidade que eu já troquei. Vou devolver aqui onde estava para ficar bonitinho.
Então sobrou resposta 28, ok? Muito bem. Se alguém teve dúvida, agora está toda sanada. Eu gosto de mostrar também, então bom, agora vou voltar aqui tudo para o normal. Oh meu Deus, meu psicólogo tem que cuidar de mim, filho. Meu toque, tudo bonitinho, arrumadinho. Aí, agora sim, podemos continuar a aula. Eu vou mostrar para o meu aluno também, não só a questão de soma e subtração. A maioria das pessoas só trabalha com soma e subtração no ábaco. Mas eu vou mostrar para ele também a questão de multiplicação. E aí vou dar a ideia que a divisão é quando eu faço o efeito contrário da multiplicação. A multiplicação é soma de parcelas iguais, tá? Então eu vou fazer aqui parcelas iguais e colocar essas parcelas dentro do ábaco. Eu vou pegar um número fácil, um número que não vai ter troca, o número mais simples possível, que é 3 vezes o número 12, tá? Então, eu vou representar da forma errada, talvez, 12 vezes 3, tudo bem? Na verdade, eu quero fazer 3 vezes o número 12, porque eu vou fazer parcelas de que valham 12, tá? Quanto que vale 12? Ó, são 2 unidades, uma dezena. 3 vezes isso, então eu vou representar 3 vezes. Vou colocar aqui um pouco longe, acho que vou tirar minha lousa aqui, que está mais me atrapalhando do que ajudando, tá? Então, ó, uma dezena, 2 unidades, 3 parcelas iguais, ok? Essas 3 parcelas iguais eu vou colocar todas aqui no meu ábaco. E aqui eu fiz uma soma que não teve nenhuma reserva, não tive que ter nenhuma troca. Se eu conseguir um número que vai dar mais do que 10 peças, certamente, por causa das cores das minhas peças, eu vou precisar de representar minhas parcelas em cores diferentes. A primeira parcela vai ser azul, a segunda vai ser vermelha, a terceira vai ser verde, né? Até eu chegar aqui, por exemplo, 3 vezes 14, né? Aí o 14 vai ter uma troca e ele vai aqui para a próxima casa, que eu posso usar uma das cores que eu já usei ou uma cor diferente, e isso fique ao critério de você, professor, ok? Muito bem. Então eu trabalhei aqui com o meu ábaco, a questão de soma, a questão de subtração, e eu vou colocar aqui um a mais, tá? Não faz parte do terceiro ano, não diretamente desse jeito, mas eu vou falar de decimais, números decimais com ele. Aí eu vou voltar aqui então para o meu outro lado e vou fazer uma pergunta para o meu aluno. Que número é maior? 0,7 ou 0,14? Vamos lá, vamos fazer essa representação no ábaco na parte decimal, um número, outro número e qual é maior, tá bom? Parar um pouquinho o vídeo e vamos fazer isso aí? Voltamos então, o que é maior? 0,7 ou 0,14? Eu representei aqui, ó, 0,7, são todos os números aqui, 0,14 é esse aqui, ok? Bom, lembrando que se esse número vale mais, né? Vou colocar um do lado do outro aqui para que a gente possa ver. Se o décimo vale mais do que o centésimo, é claro que o 0,7 tem muito mais décimos do que o 0,14, portanto ele é um número maior, tá bom? Da mesma forma, é interessante eu lembrar que 0,7 eu posso representar também com 0,70, e a comparação na verdade não é 7 com 14, mas na verdade é 70 com 14. Okay? Então vou trabalhar também a questão dos decimais. Essas são as atividades que nós fazemos com o ábaco. Tá? Nós temos o canal do YouTube da MMP. Se inscreva no nosso canal, esse vídeo aqui é conteúdo exclusivo, você não vai achar na busca, mas se inscreva no canal que toda semana tem vídeos novos falando sobre algum material que a gente faz. Certamente, alguns materiais vão ser diretamente usados por vocês, que vocês podem aplicar, não necessariamente o que já faz parte do kit do aluno, mas que a escola pode colocar na lista dela, no acervo dela, para poder trabalhar com os materiais também. Compartilhe esse vídeo com seus outros professores também, para que eles possam assistir e rever esse treinamento quantas vezes puder, tá? Porque qualquer dúvida que tiver, a ideia é que você possa preparar a aula de uma forma mais prática com ele. Aguardo você no próximo vídeo, se for na playlist, é agora mesmo. Até breve.